Eu peguei um caroneiro que acabou sendo louco, legitimamente louco. Eu nunca mais farei isso e espero que minha experiência desencoraje você a fazer também. Eu moro em um país estrangeiro e não sei sobre as medidas sanitárias de seus países contra a epidemia, mas naquela época não estávamos mais isolados em casa. Aconteceu em setembro deste ano, eu estava dirigindo da casa dos meus pais para o apartamento de um amigo perto do campus da nossa faculdade. Era uma viagem de 1h30 de carro até lá. Tínhamos planos de passar a semana juntos depois de não nos vermos por meses. Mesmo que o incidente não esteja relacionado aos meus amigos de forma alguma, apenas me ocorreu o quão perigoso realmente era quando comecei a contar a eles o que havia acontecido. Lembro-me de um deles dizer que esta deve ter sido a pior viagem de 45 minutos da minha vida. Eu ri disso naquela época, mas agora me bate o quão real isso foi. Saí bem tarde naquele dia, por volta das 9 horas da noite, porque lembro que o sol já tinha se posto e eu ia chegar atrasado, o que eu não gostei. Mas eu estava acostumado com a estrada, como já tinha dirigido por lá muitas vezes. Para algum contexto, era 1h30 de carro e eu geralmente parava no meio do caminho em um estacionamento do McDonald's para fumar um cigarro antes de continuar. Isso é importante para mais tarde na história. Eu vi o caroneiro não muito tempo depois que eu saí da casa dos meus pais. Eu tinha dirigido por 10 a 15 minutos mais ou menos, quando eu o vi na saída de uma rotatória. Era um cara alto e esguio com uma daquelas minúsculas bolsas de ombro que os caras usam no peito. Eu pensei que era um cara em seus 20 anos que tinha acabado de ser deixado por seus amigos no caminho de volta de uma festa de alguma coisa. O que foi estúpido, porque ainda era muito cedo para uma festa terminar, mas esse foi o primeiro pensamento que eu tive e imediatamente senti simpatia e parei. Abri a janela do passageiro e perguntei para onde ele estava indo. Percebi imediatamente que ele era muito mais velho do que eu pensava, pelo menos em seus 30 anos. Ele tinha um rosto muito pálido e a maneira como ele olhou para mim honestamente me assustou. O cara estava indo na mesma direção que eu, para a cidade onde eu parava no meio do caminho para fazer uma pausa. Eu não sei o que eu estava pensando para ser honesto, eu apenas respondi automaticamente que estava no meu caminho e ele abriu a porta. E eu tive os piores próximos 45 minutos da minha vida. Eu não quero ser dramático, mas realmente foi um inferno. Eu soube imediatamente que tinha cometido um erro enquanto dirigia, porque assim que comecei a dirigir, ele segurou o estômago com força, agachou-se no banco do passageiro indo para frente e para trás, dizendo que não estava se sentindo bem. Eu me ofereci para abrir as janelas para entrar um pouco de ar fresco. Ele disse que só tinha que tomar seus remédios. O que ele não fez. Dizer que me senti desconfortável é muito pouco para o que eu estava sentindo naquele momento. Lembro-me de pensar que tinha errado e que o que quer que acontecesse eu não deveria parar em nenhuma circunstância. A primeira coisa que fiz foi perguntar se ele ficaria bem se eu o deixasse no McDonald's daquela cidade. Lá tinha um estacionamento iluminado, sempre haviam pessoas até a meia-noite também eu poderia sair imediatamente para a rodovia. Acho que ele concordou, mas de qualquer forma não importava, porque eu não estava planejando parar em outro lugar. Eu já estava assustado, fingia me concentrar na estrada e tentei parecer o mais calmo possível. Ele continuou falando durante todo esse tempo. Eu não me lembro em que ordem isso aconteceu exatamente, mas eu me lembro que ele me perguntou se ele poderia olhar para as minhas unhas, ao que eu respondi que estava dirigindo. Ele pediu desculpas, disse que eu não deveria me preocupar porque ele não era um criminoso. Ele me disse que ele e sua namorada estavam brigados, ia terminar com ele se ele não voltasse. Perguntou para onde eu estava indo. O que eu estava planejando fazer esta noite, se eu estava planejando tomar um longo banho quente, se eu tinha uma namorada. Eu disse que era privado e que eu não queria responder. Ele assentiu com a cabeça, disse que costumava ser jovem também até ser preso. Ele insistiu 2 vezes que estávamos sendo seguidos por outros carros. Perguntou-me se eu usava drogas, eu disse que não.
Ele me ofereceu um cigarro, eu agradeci, mas recusei. Ele deixou um cigarro. Ele pegou seu telefone em um momento e queria me mostrar uma foto dele, e uma foto de sua mãe, dizendo que ela era linda. Eu dei uma rápida olhada, o celular estava quebrado, como se tivesse várias linhas pretas retas de pixels quebrados e fosse avermelhada à esquerda e amarelada à direita, o que tornou a imagem realmente assustadora. Ele ficou bravo naquele momento porque eu estava apenas dando uma olhada rápida e ele começou a falar mais alto dizendo que eu não dava mínima para o que ele estava dizendo. Eu disse diretamente: estou ouvindo. Não consigo olhar. Estou dirigindo. Ele se acalmou imediatamente, disse ok, desculpe e queria me mostrar outra foto. Ele perguntou se era o meu carro, eu disse que era do meus pais. De alguma forma eu não queria que ele pensasse que eu era rico ou tinha qualquer tipo de dinheiro. Eu sou apenas um pobre e velho estudante endividado. Me deixe estar. Eu menti dizendo que bati em um cervo na semana passada, e eu estava tentando me concentrar e prestar atenção porque eu não queria quebrar o carro dos meus pais. Eu esperava que ele se calasse, ele não o fez. Em algum momento, ele estava apenas olhando para mim, e ele murmurou, coitado. Ele então se endireitou e apontou para uma placa de trânsito em pânico dizendo eu quis dizer o sinal de trânsito. Mau sinal de trânsito. Honestamente, acho que naquele momento eu estava pensando que se ele tentasse alguma coisa eu iria bater este carro e nós dois íamos parar em uma árvore, porque se eu não conseguisse sair dessa situação ele também não ia. Tenho vergonha de dizer isso, mas se ele fizesse alguma coisa eu não ia querer que ele se safasse. Ele gritou que seu nome era Arcanjo Miguel. Ele perguntou meu nome, eu lhe dei um falso. Disse algo como Michael, certo? E se agachou novamente em pânico indo para frente e para trás, dizendo que eu não deveria saber o nome dele. Eu apenas disse ok, para ser honesto, essa era a única resposta que eu tinha coragem de dar no final. Quando chegamos à cidade onde ele tinha que parar, ele perguntou se eu poderia levá-lo para a estação de trem. Eram quase 22 horas e eu sabia que não haviam trens, luzes e certamente nenhum outro carro ou presença humana. Eu disse a ele que tínhamos combinado que ele iria parar no McDonald's. Ele acenou com a cabeça, sim, sim. Ele disse que eu era legal. Colocou uma moeda ao lado do cigarro. Parei no estacionamento, não estacionei. Só parei ali mesmo no meio do caminho, onde senti que era o mais exposto. Ele acabou de sair e disse, até mais tarde. Eu fui embora muito rápido. Nunca mais vi ou ouvi falar dele. Espero que você nunca leve um caroneiro. Sei que nunca mais o farei. Meu amigo e eu decidimos dirigir da Filadélfia para Miami Beach. O bloco do carro quebrou na Carolina do Norte. Isso foi por volta de 1975. Pensei que seria uma aventura pegar carona o resto do caminho. Lembro-me de esperar a noite toda em um trecho abandonado da rodovia em Fayetteville, Carolina do Norte. Conseguimos uma carona de 10 quilômetros de um cara com um corte de cabelo estranho, que ao nos deixar disse: eu provavelmente vou ver vocês de manhã no meu caminho para o trabalho. 9 horas depois, ele nos pegou em uma perua cheia de sanduíches de máquinas de venda automática e nos deixou mais à frente. Finalmente chegamos à área ao redor da fronteira com a Carolina do Sul. Foi quando um cara, pensando agora muito parecido com Ted Bundy, parou e nos perguntou para onde estávamos indo. Quando eu disse Miami, ele disse: que rua? Ficamos muito felizes que esse cara estava indo direto para a casa da minha mãe em Bay Harbor. Agora, eu não posso provar que essa pessoa era Ted Bundy, mas o que aconteceu foi assustador e eu pesquisei um pouco e descobri que isso aconteceu na época após a fuga da prisão de Bundy no Colorado e, ao mesmo tempo,
ele deveria ter se mudado para a Flórida. De qualquer forma, depois que entramos no carro, ele nos ofereceu um cigarro. Ele não queria fumar, mas nos disse para ficarmos à vontade. Bem, o que quer que estivesse no cigarro era poderoso o suficiente para quase paralisar a nós dois. Ele então começou a brincar com os botões do rádio. Mudar de estação compulsivamente quase a cada poucos segundos. Comecei a me sentir paranoico porque podia sentir alguma estranheza exalando do cara. Eu estava no banco da frente e meu amigo atrás. Fomos para uma parada de descanso e ele desapareceu no banheiro por cerca de 1 hora. Quando ele finalmente voltou para o carro, ele disse que tinha que desviar para o seu banco e ele começou a nos levar através de quilômetros de pequenas estradas na Geórgia. Lembro-me de ver casas em palafitas em terras pantanosas. Ele finalmente parou no local mais remoto, onde havia um único edifício que parecia uma taverna abandonada. Ainda estávamos sob o efeito do cigarro. Ele desceu do carro e foi atrás desse prédio. Lembro-me de ver palmeiras e fiquei chocado que as palmeiras estavam tão ao norte na Geórgia. Ele voltou para o carro e estava com esses óculos escuros e notei que ele parecia baixo enquanto caminhava de volta para o carro. Ele disse que agora tinha que falar com seu advogado e começou a falar sobre a lei imobiliária e as mudanças na lei que permitiriam o desenvolvimento imobiliário nessa área. Dirigimos por horas e horas até chegarmos a Jacksonville. Ele parou o carro em uma área semelhante a um shopping e nos disse que havia uma mudança nos planos, que tínhamos que descer ali. Estávamos exaustos e ressacados do cigarro ou do que quer que tivéssemos fumado. Vimos uma estação de ônibus e pegamos um ônibus o resto do caminho para Miami. Quando penso nisso, tenho quase certeza de que esse homem era Ted Bundy, um dos mais notórios assassinos em série da história. Eu ainda vejo o rosto dele, a época e o local estavam alinhados com quando ele estava agindo. Nós éramos 2 homens, então eu não acho que estávamos em perigo, eu acho que ele estava apenas gostando de mexer com nossa cabeça. Eu estava em uma aventura de carona do Canadá para Antígua, Guatemala, que começou em setembro de 2019. Este relato é retirado das anotações do meu diário, que escrevi assim que pude após essa experiência insana. Se você já pegou carona antes, sabe como é incrível e quantas pessoas legais você pode conhecer. De milhares de passeios em 40 países, eu só tive 2 encontros ruins ou perigosos. Este foi o meu segundo. Eu estava fazendo uma pausa na viagem para encontrar trabalho de jardinagem na cidade de Nevada, na Califórnia, uma bela cidadezinha com uma população muito interessante, mas fiquei preso em algumas cidades por não conseguir uma carona o dia todo. Acabei dormindo uma noite no posto de gasolina Love's, o que eu tinha feito muitas vezes antes, sendo que eu já dormi em lugares piores, pelo menos esse posto tem um banheiro. De manhã, eu estava um pouco mais desesperado para aceitar caronas, porque ninguém estava parando e já tinha passado um dia inteiro. Eu só queria sair de lá. Uma caminhonete em alta velocidade passou por mim e encosta à frente, depois lentamente dá ré. Lá dentro está um homem e uma mulher, ambos com aproximadamente 50 anos, e ele diz com uma voz rouca: "Para onde você vai, menino?" Nevada. Qualquer distância ajuda. Bem, entre. Vamos para Yuba. Eles pareciam normais o suficiente, mesmo sem a maioria de seus dentes e cabelos, então eu pulei para dentro. Tudo aconteceu em rápida sucessão. 1. Eu jogo minha bolsa no banco de trás e entro. 2. Fechei a porta. 3. Percebo uma pilha de armas e balas no chão. 4. Antes que eu tenha tempo de repensar minha decisão, aceleramos. Então, enquanto eu estou tentando avaliar se estou ou não em perigo, eles começam a me dizer como esse cara acabou de sair da prisão por tentativa de homicídio, como ele bateu tanto naquele filho da mãe que ele não consegue mais pensar direito. E os dois riem.
Ela está segurando o cinto de segurança dele sobre o peito, os dois cheiram muito mal, e eles começam a perguntar quanto dinheiro eu tenho. Eu penso, sim, eu não estou seguro aqui. Depois de pegar carona todo esse caminho, não pareço particularmente rico. Estou imundo, preciso de um banho, não pareço diferente do que um típico cara sem teto. Então eu tento parecer mais pobre do que eu sou, e mais duro do que eu sou. Estou quebrado, é por isso que estou indo para a cidade, espero conseguir algum dinheiro. O homem me olha nos olhos. Bem, você vai achar trabalho, vai achar sim, não tenha medo de fazer nenhum trabalho sujo, se as pessoas tentarem, e elas tentarão, te passar para trás, você passa elas primeiro, você entende o que estou dizendo? Coloque os olhos na maldita estrada, caramba. A mulher aponta para frente e ele desvia de volta para a faixa da direita. Ele me pergunta se eu fumo, e sabendo que a Califórnia legalizou certas coisas, eu entendi o que ele está me oferecendo um cigarro. Então eu digo: sim, eu fumo. Com um olhar selvagem em seus olhos, ele exclama: ótimo. Nós saímos da estrada e começamos a andar por uma estrada de terra. Estou mais do que preocupado, e olho para trás. Na parte de trás do caminhão está minha bolsa, uma motosserra, picareta e uma lona plástica sobre alguma coisa. Não ajudou a minha ansiedade. Finalmente paramos em frente a uma clareira. A mulher tira, não um cigarro, mas um tubo de metanfetamina. É a primeira vez que vejo um cachimbo de metanfetamina, e muitas coisas começam a fazer sentido. Enquanto ele acende e exala no carro, eu nunca vi fumaça tão branca. Eu rolo a janela para baixo o mais rápido possível porque eu não quero fumar isso. A mulher fuma também, e eles me dizem como eles iam coletar o dinheiro que uma mulher lhes deve. Essa maldita vai pagar hoje de uma forma ou de outra. Isso aí. É melhor ela ter o dinheiro, eu vou agarrá-la e dizer: cadê meu dinheiro? Ela vai ter que ter o dinheiro, ela vai ter ou então. Diga, filho, você já roubou alguma coisa? Porque poderíamos ganhar $20.000 hoje. Eu não sei exatamente como responder a esse cara, e ele repete: $20.000 hoje. Aqui fumei um pouco disso. E me entrega o cachimbo, nada como metanfetamina, não é isso mesmo? Eu gentilmente rejeito e digo que a metanfetamina não é realmente a minha coisa, o que ele surpreendentemente aceita bem, fuma um pouco mais antes de guardá-lo e dirigir de volta para a rodovia. O jeito que ele dirige é terrível, desviando, acelerando, batendo no freio abruptamente, e começa a tentar me convencer a ajudá-los a roubar plantas de maconha. Você vai segurar minha arma, e eu vou cavar o buraco. E eu vou ficar de olho. Sim, ela vai dar uma olhada. Agora você tem que ter cuidado se você ouvir os cães porque eles são desagradáveis. Vê essa mordida? E ele revela o que parece ser uma cicatriz terrível em seu braço. Eu realmente não sabia como sair da situação, então eu soei o mais confiante possível e disse que eu estava encontrando um amigo para procurar trabalho em conjunto e eles estariam me esperando hoje. Nós nos aproximamos do final da cidade de Yuba, onde eles encostam para o lado. Bem, você que sai perdendo, você não quer comer? Por mim tudo bem, mas se você quiser esse dinheiro, você me liga. E me entrega seu número. Eu penso. Mas nem a pau, nunca mais quero te ver. Obrigado, eu vou. Rapidamente recuperando minha bolsa, sorrindo nervosamente. A mulher diz com um aceno: se cuide. Deus abençoe. E eles aceleram. Estou parado na beira da estrada pensando: o que? O inferno. Foi isso. Feliz por estar fora desse carro. Isso aconteceu à noite e foi talvez a coisa mais assustadora que aconteceu comigo na minha vida.
Anos atrás, quando eu ainda estava fumando, decidi ir para a casa do meu amigo na estrada, que fica a cerca de 4 quilômetros. Meu carro não estava funcionando, mas cara, eu realmente precisava relaxar um pouco. Então comecei a caminhar pela estrada principal da casa dos meus pais para a casa do meu amigo. Eu estava talvez no meio do caminho, quando um carro parou ao meu lado. Um homem no banco do motorista disse: "Ei, entre. Eu vou levá-lo para onde você está indo." Sendo um garoto burro e ingênuo, eu concordei. Assim que entrei no carro, senti a vibração mais estranha vindo dele, como se ele quisesse colocar seus dedos gordurosos em mim. O interior de seu carro estava uma bagunça. Copos de papel velhos, sacos descartados do McDonald's, caixas de cigarros. No entanto, o banco do passageiro estava bastante impecável, como se ele estivesse esperando ter alguém andando com ele. A conversa que ocorreu começou agradavelmente, mas tomou um rumo estranho. "Então, para onde você está indo?" "Para a casa de um amigo. Me divertir um pouco." "É. Eu gosto de me divertir também. Posso me juntar a vocês?" Desculpe, mas ele não gosta de estranhos visitando." "Ah. Uma pena." O resto do passeio de carro foi tranquilo e durou apenas talvez 10 minutos. Ele parou em frente à casa do meu amigo e eu apertei a mão dele. Estava pegajosa e suada. Eu saí, entrei e não o vejo novamente até que ele aparece na TV. 6 meses depois, eu estava assistindo a uma reportagem e vi meu carona, sendo condenado a 8 penas de prisão perpétua. O homem que me deu essa carona foi ninguém menos que Ronald Dominique. Sobre por que ele não me sequestrou, trouxe à tona algumas lembranças há muito reprimidas. Foi logo depois de fevereiro, porque eu me lembro de ter uma jaqueta. Também me lembro de uma parte da conversa. Ele me perguntou por que eu estava andando, e eu respondi que meu carro havia quebrado. Ele realmente disse: "Não é seguro estar sozinho andando por aí." Foi quando lhe mostrei o meu canivete. Eu acho que eu disse algo como: "Eu não saio de casa sem isso." Ele pode não ter completado sua tarefa porque eu estava armado.